O que eu tenho, ninguém tem, não. Eu não sou muito bom para fazer isso não, sabe? Porque eu tenho pouca memória. Eu não tenho memória de nada, eu tenho uma vaga lembrança. Eu estava em 1800. É tanta coisa difícil de ficar pensando assim. E agora me sumiu completamente o nome. Meu Jesus. Meu Deus, me fugiu o nome dessa peça. Vem tanta coisa aqui na cabeça. Vamos ver. Pra ver o que mais que eu lembro. Tá difícil isso. Tudo bem. E assim, eu acho que eu andei fazendo tanta coisa que vai guardando na memória, sabe? Porque o teatro é efêmero, você sabe? É bonito ser efêmero mesmo, para você ter oportunidade de vivenciar isso novamente assim, mais com a imaginação. Eu fiz Romeu e Julieta. Eu fui Romeu. Logo foi há 500 anos atrás, né? O momento mais importante da minha vida foi em ser aplaudida em cena aberta. É a compensação de uma vida inteira. Teatro é algo que seria muito bom se todas as pessoas pudessem fazer pelo menos uma vez na vida. Nem que você montar uma cena, se colocar no lugar do outro, entendeu? Eu não acho que eu aprendi a ser atriz. Eu acredito que você já nasce. Cacilda Becker estava lá com a ideia assistindo uma cena dos 6 personagens da Procura de Autor. Aí quando acabou a minha cena, eu olhei para ela e falei, o que você achou? Ela disse, você é muito bonita, mas você tem um longo caminho ainda a fazer para poder interpretar bem com maturidade esse papel do teatro. Não vi teatro como alegria e nem como coisa boa. Mas era fascinada. É um fascínio para o mal. Porque, meu Deus, não é fácil fazer teatro. A responsabilidade é grande demais. Eu nunca vi um serviço mais pesado. O palco é uma maravilha, você se sente com uma... A gente se sente tão poderosa no palco. Eu me lembro que quando eu entrei no palco pela primeira vez, eu da cintura para baixo, eu pesava tanto. Eu senti uma tensão nos pés. Depois o corpo solta todo. Você vai encontrar essa forma. Olha, de teatro nós temos que ir no Principinho, seu Manel Teixeira. Em Santa Teresa tinha o Teatro Ideal. Uma espécie de casa paroquial que tinha do lado da igreja, então fazia umas encenações dele lá. Manel Teixeira foi meu colega de televisão. Ele já era um senhor e era engraçadíssimo, o Manel Teixeira. Eventualmente você via uma coisa qualquer aí feita na Semana Santa, né? um espetáculo sacro, uma coisa desse tipo, né? Tinha também o Luiz Gonzaga. Foi com ele que eu fiz a primeira peça, Maria Cachucha, que eu não esqueço nunca na minha vida. Não tinha ainda experiência nenhuma de teatro. O que, na verdade, se existia aqui em matéria de teatro eram os locais alternativos. Ou seja, era o palco do Instituto de Educação e, eventualmente, o palco que existia no auditório do Colégio Isabela Hendricks. O Cine Brasil também tinha palco, porque o teatro que tinha aqui, que era onde o Cine Metrópole passou a existir, né, tinha acabado. É preciso pensar que nessa época só existia uma escola de teatro no Brasil, que era a EAD, a escola do Alfredo Mesquita, era a única coisa que tinha. Né? Então realmente eu não tinha nem curso de formação. É em 48, você vê, no fim do século, da década de 40, que começa o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo. E isso é que dá um surto fantástico, né, no profissionalismo teatral no Brasil. Né? Quando a minha geração
chega em Belo Horizonte em 1950, a situação na capital de Minas Gerais, sob o ponto de vista puramente teatral, era bastante precário. Porque não tinha outro teatro, não existia ainda o Marília, algumas companhias que vinham de fora faziam espetáculos no Cine Glória, que ficava quase na Praça 7. E chegando na Praça 7, na Avenida Afonso Pena. O Teatro Francisco Nunes tinha acabado, na verdade, de ser inaugurado, começo da década de 50. O Francisco Nunes foi inaugurado como uma espécie de teatro provisório. O Teatro Francisco Nunes era um negócio horroroso. Era um teatrão gigante de 1.500 lugares que depois da metade para trás você quase que não escutava nada, porque era muito mal feito. Ele era compridão lá do palco, o palco não tinha chegado tanto para frente, senão era mais no fundo. Até a entrada mesmo, a hora que você entrou na porta, passou daquela porta ali, não tinha que hall nem nada. Ali já era sala de teatro. Ninguém pensava naquele galpão, digamos assim, né, que nós chamávamos de baleia do parque, né, pejorativamente, como uma coisa definitiva, não. O definitivo era o Palácio das Artes, que estava na fundação lá e abandonado. O público enchia o Teatro Francisco Nunes, por exemplo, para ver óperas. Então meu pai me levava. Então eu aprendi cedo a tomar contato com a música clássica, com as óperas, operetas, concertos de orquestras sinfônicas. Eu procurava ver os concertos, vi opereta pela Sociedade Coral do Francisco Nunes. Como a cidade tinha 300, 400 mil habitantes, os núcleos, os locais de encontro eram muito poucos. Todo mundo conversava, todo mundo era interessado no que tinha que fazer, né? Eu, com o Carlos Xavier e mais outros amigos, nós montamos uma companhia que chamava Teatro de Comédia. E esse Teatro de Comédia, nós começamos a montar várias peças. E o Teatro de Comédia era um dos grupos aqui de Belo Horizonte. Tinha o Teatro em Família do Caso Arregui, Gastão Arregui, tinha do Etienne Filho. Havia naqueles anos 50 e 60, esse lado do Sesquiate, que veio da Itália, parece será de onde, ele dirigiu espetáculos muito instigantes em Belo Horizonte. Que era apoiado pelo SESI Minas, tinha o grupo do SESI, que trabalhava o Henrique, uma opção de coisa. Depois, muitos deles foram para a TV da Economia, Alves Guimarães, Antônio Nadeu, Rogério Falabella, Deise Lúcide. O Sesquiate fazia teatro no fundo da casa dele. Era com os familiares, era irmão, sobrinho, neto. Eu acho que o Sesquiate era rico. O Sesquiate conhecia aquele pessoal do Rio de Janeiro, sabe? Bibi Ferreira e outras pessoas. Né? Ele também foi muito importante na formação desse movimento. Ele era revolucionário, ele falava grosso, ele brigava. Porque é um absurdo Belo Horizonte não ter os seus representantes. E ele gostava de montar Molière, né, as peças gregas. E eu assisti vários, lá no Francisco Nunes, peças dele. Ué, você tinha que gostar disso, você tinha que procurar esse sujeito, né? E a gente procurava, porque esse sim era diferente do F. Andrade, era diferente do Gonzaga, era diferente do Manuel Teixeira, né? Ele estava no supra-sumo para nós daquilo que a gente considerava como teatro. E tinha uma cultura teatral grande. Então ele tinha lido muita coisa, né? E isso também nos obrigou, essa geração, a ler também. Não era só o João Sesquiate que fazia teatro no fundo da casa dele, não. Família do Ítalo Mudado, os irmãos Mudado, Ítalo e Gavino. São os maiores, como é que se diz, expert em teatro grego. Foram eles que introduziram aqui o teatro grego. De outro lado, tinha o D'Angelo e o Jonas Bloch, que eles fizeram. O D'Angelo começou um trabalho dentro da universidade, o Chão Medicina, que existe até hoje, né? E junto com o Jonas Bloch fizeram um grupo importante, trouxeram a Miradak para trabalhar com eles. E naquela época surgiu
arena, surgiu oficina e tal. O D'Angelo pleiteou junto com o grupo dele e junto da universidade a criação do TU. Nós tínhamos uma percepção de que não adiantava a gente ficar repetindo o que nós estávamos vendo. O que nós precisávamos era um curso de teatro. Nós tínhamos que ter alguém que nos ensinasse a fazer um teatro diferente daquilo ali, né? Então era preciso criar o teatro universitário. Em 53 houve uma tentativa. Mas o teatro universitário que foi pensado, aí no caso da universidade, não era o teatro universitário que nós queríamos. O que nós queríamos é um curso de formação de atores e não um grupo de teatro universitário para fazer peça. Então a primeira tentativa foi só isso, foi para fazer peça de teatro, né? E aí apareceu aqui em Belo Horizonte um professor francês que veio como professor visitante para a Faculdade de Letras, Monsieur Vincent, para poder fazer o espetáculo, dirigir o espetáculo, né? O espetáculo foi feito no Instituto de Educação, né? Eu acho que foi das primeiras vaias que eu já vi no teatro. Foi uma coisa horrível, era uma coisa horrorosa. Eu tenho a impressão que o sucesso foi tão pouco que o reitor deve ter desistido do teatro universitário. E aí acabou, isso foi em 53, aí ficou 54, 55, até mudar de reitor, né? 55, na verdade, chegou mais um outro francês aqui na cidade. Esse chamava Jean Bercy. Ele foi dirigir o teatro universitário. Aí criou-se de novo, teatro universitário. Bom, mas nada de aula. O problema era fazer espetáculo, né? Vamos fazer espetáculo. Então ele fez uma montagem chamada Campbell, de Kilmore. A peça era bastante dramática, era muito interessante. No fim do ano de 55, ele foi para a França, passar o fim do ano na França. E chegou lá, o Jean Bercy foi atropelado. Nunca mais voltou no Brasil. E escreveu uma carta para a reitoria, dizendo que ele não podia mais vir e que indicava o meu nome para ficar no lugar dele, no teatro universitário. Falei com o Carlão: "Ô Carlão, você assume isso aí", o Carlos Kreber. Aí o teatro universitário aluga uma casa. Aí existia um teatro universitário, em 1956. Eu vim a Belo Horizonte e eu vi nos jornais show de medicina, lá no Teatro Francisco Nunes. O que eu fiz? Eu fui lá, fui assistir o espetáculo. E lá quem dominava o show de medicina era o D'Angelo. Aí que eu conheci o D'Angelo, mas conheci no palco. Quando eu entrei na tal primeira aula para o teatro universitário, quem que eu vejo? O D'Angelo. Eu falei: olha aqui, aquele moço que faz tão bem teatro, não sei quem, é ele que vai nos dirigir, que maravilha. O que a gente fazia lá é uns exercícios, corporal, um negócio assim. Mas a aula não tinha condição de dar aula. Fazia umas improvisações, né? Esse tipo de coisa assim que a gente pode fazer, jogos dramáticos. A gente conseguiu reunir as pessoas para montar um espetáculo. Realmente um espetáculo que demorou 5 meses, sei lá, 6 meses para ensaiar, que foi Nossa Cidade, do Thornton Wilder, que foi feito, né, em Isabella Hendricks. Mas o Carlão falou assim comigo: "Ih, não, você não vai ser atriz, não, porque você tem um defeito na língua, não sei o quê, mas você pode..." Eu falei: "Não tem importância, eu fico aqui, eu vou ajudar de qualquer jeito", mas em casa eu chorei muito que eu não ia ser atriz. Faltou uma atriz lá, não tinha ninguém fazer, eu entrei fazer o papel e não saí nunca mais. E esse espetáculo foi um espetáculo, evidentemente, muito, mas muito amadorístico, claro, né? Era uma turma começando. Como esse não era o objetivo nosso do teatro universitário, terminou essa peça, a gente reuniu e falou: olha, isso aí não vai dar certo. Nós não vamos continuar a ficar fazendo peça. Não é isso que nós estamos querendo. Nós estamos querendo um teatro, né, que realmente dê aula. É um curso de teatro. Então nós temos que procurar alguém que chegue aqui com competência para dar aula para nós, né, e que venha dirigir o teatro universitário nesse sentido. Nós encontramos com o Pascoal Carlos Magno, que era o criador do teatro de estudante. E falamos com ele o que nós estávamos querendo. Onde estava essa pessoa? E o Carlos Magno falou assim: eu acho que eu tenho essa pessoa para indicar para vocês.
é um italiano. E aí chega o Justino Marzano. O ordenado não era muita coisa, né? Mas ele aceitou e morava no Teatro Universitário. E o que faz o Justino Marzano? Espetáculo. Primeira coisa que ele pensa é fazer um espetáculo. Então ele nos convence de que era importante fazer um espetáculo, né? Para ser o cartão de visita diante da reitoria. Porque aí a reitoria fica entusiasmada com o espetáculo, não sei o quê, né? E aí ia dar força, aí sim que a gente podia contratar, né, professores, etc., porque não era só ele que tinha que dar aula, tinha que ter outros alunos, não sei o quê, essa coisa. E lá fomos nós, 5 meses de ensaio, né? 5 meses não, uns 4 meses de ensaio, em cima do Crime na Catedral. Crime na Catedral. Você deve ter ouvido falar do Crime da Catedral. Um espetáculo grandioso. Em janeiro de 58, naquela época, o Brasil não tinha feito nada igual, não. Foi a primeira grande revolução do teatro mineiro. Era um Hollywood. Primeiro, pelo número de gente. Eram mais de 50, 60 pessoas no palco. Chamou-se um costureiro de São Paulo, italiano, para vir só para ele fazer as roupas. Tinha até cavalo, vários cavalos. É onde eu acho que foi uma das poucas vezes em que a polícia se uniu ao teatro. Porque os cavalarianos todos eram da PM. Era realmente uma montagem extraordinariamente inovadora. Não quer dizer que fosse de excelência, porque o núcleo de ator ainda era um grupo amador. Quando a gente volta para as aulas, começa as aulas, né? Em fevereiro, março, começamos as aulas do Teatro Universitário, dando as aulas, já pensando em contratar professores, etc. Vem o Pascoal Carlos Magno e convida o Teatro Universitário, porque ele viu o espetáculo, convida o Teatro Universitário para poder abrir o Festival de Teatro de Estudantes que ele estava fazendo em Recife, né? Na igreja de São Pedro, em Recife. E aí o Marzano enlouqueceu, porque ia começar os ensaios de novo, né? No dia seguinte, né? Para fazer a peça em julho, lá no festival. Aí nós falamos, não, vai não, nós vamos querer aula. Ele falou, então eu peço demissão. Nós falamos, você pede demissão, nós aceitamos. Mandamos para a reitoria. O que a reitoria fez? Demitiu a comissão, a diretoria, e ficou com o Marzano. Então nós saímos e fizemos teatro experimental. O teatro experimental foi criado em janeiro de 1959. E eu, junto com J. D'Angelo, com Carlos Kremer, com João Márcio, com Neuza Rocha, com Maria Amélia Dornelles. O Ezequiel Neves, né? Saiu. O Rodrigo Santiago, né? Uma opção de atores que depois até saíram daqui e tal. Fizemos espetáculos incríveis, como, por exemplo, Fim de Jogo. Estreamos no Teatro da Pampulha, do Museu da Pampulha. Foi a primeira montagem do DET do Brasil, foi o D'Angelo que fez lá na Casa do Baile, na Pampulha. Nós passamos a ensaiar o teatro experimental lá junto com o Klaus Viana, na mesma escola. Então ele dava aula para nós de expressão corporal. E eu, Carlão, entendeu? Márcio, é que dava umas aulas já sobre Stanislavski, a gente já conhecia esse tipo de coisa. Falava de Brecht, falava de Stanislavski, pô, esse cara, a gente não tinha a menor ideia do que era aquilo, né? Então Stanislavski, ele reina absoluto. E o desconhecimento dele nos anos 60 em Belo Horizonte foi terrível. Você olhava no teatro brasileiro, você via estereótipos. Então, alguns de nós, eu, por exemplo, junto com o D'Angelo, junto com uma série de outras pessoas, nós começamos a praticar um tipo de teatro, entende, que permitia o uso desse estereótipo. O nome já diz que é um teatro de experiências, é um teatro do absurdo que o teatro experimental abraçou e produziu. E ali a gente montou os Beckett, Arrabal e Unesco e criou os 2 núcleos ali. O núcleo que vai
estourar nacionalmente com o Forró Minas Gerais em 67, e o núcleo que vai fazer teatro infantil, do qual eu participo, com 15, 16 anos, fazendo Bolota contra o Bruxo, no Teatro da Imprensa Oficial, que então tinha sido inaugurado pelos próprios funcionários da imprensa oficial. Graças ao Teatro Experimental, o TU pôde ser criado já com um número suficiente de alunos, atores. Isso foi em 61. Nós todos voltamos para o teatro universitário quando a Aide Bittencourt assumiu a direção. Ela era diretora do BBC de Londres, quando ela veio, formou pela Royal Academy de Londres, né? Então ela trouxe bem aquela coisa do inglês, aquela seriedade, aquela responsabilidade. E ela que era figurinista, era cenógrafa, era tudo, porque Belo Horizonte não tinha praticamente nada. A ideia era uma diretora acadêmica, sem menosprezá-la. Fez um belo trabalho de alfabetizar, teatralmente falando, gerações de teatro que é daqui, que atuaram aqui. Quando eu cheguei, a ideia era da universidade fazer um grupo de teatro, né? E aí eu me encontrei com o D'Angelo e com o Etienne, nessa época fomos à reitoria, e a ideia foi criar realmente uma escola de teatro e um grupo de teatro também que fazia parte da escola. E aí começou o curso normal, o curso realmente de teatro para atores, né? Começou a funcionar na rua Rio de Janeiro. Era uma casa que era um centro da universidade, biblioteca da universidade. E atrás havia um teatro. O meu sonho era a escola, aquele prédio da Carangola. Salas imensas, ótimas para poder ensaiar. Nós tínhamos aula de balé com Carlos Leite. A aula de dança moderna era com a Klaus Viana e a Angel. Português com Etienne. Tínhamos História do Teatro com Paula Lima. Professor de esgrima, era o campeão brasileiro de esgrima. O professor de anatomia era o J. D'Angelo, que dava também a interpretação. E a diretora, que era a Aide, que dava a interpretação. Depois nós tivemos também algumas pessoas convidadas, inclusive Mr. Kolbe, que veio e deu aula para nós durante 8 meses. E o Mr. Kolbe tinha acabado de vir do Actor Studio em Nova York, onde naquele ano tinha formado com ele o Marlon Brando e o Paul Newman. E fazíamos apresentações assim, internas, assim, revezando trabalhos, entre você pegava um papel, no dia seguinte o outro já estava dando aquele papel para a gente fazer vários papéis, né? E uma aula muito interessante que eu adorava, era a aula de improvisação do Zé Antônio de Souza. Ele era um professor notável. E ele dava temas incríveis. E eu tinha colegas que faziam coisas inacreditáveis. O TU era tão rígido que não deixava os alunos participarem de outras produções, nem ter suas próprias produções. Eles tinham que ir até o 3º ano fazendo as produções do TU. Quem infringisse essa regra da Aide Bittencourt ia para a rua. Eu fiz só o 1º ano no TU, mas não foi porque eu quis, não. É porque eles me mandaram embora. Eles me mandaram embora porque quando eu estava fazendo o 1º ano de teatro universitário, eu comecei a dirigir o papel para a ETMIG. E a direção me chamou, a Aide, e falou, olha, aluno não pode dirigir, senão não é aluno. Eu disse, mas eu vou dirigir, porque me chamaram e eu vou dirigir assim mesmo. Então tem que levar isso para a coordenação. Levou, e os coordenadores eram os próprios professores da escola. Se reuniram, eu me lembro que depois da reunião, um deles passou por mim e falou assim, não vai ter problema não, nós todos votamos a seu favor. Mas acontece que a direção fechou em não. E aí eu era ficar no TU ou dirigir a peça. Eu já estava dirigindo, eu não podia parar. Então eu deixei de frequentar o TU, eu tranquei minha matrícula e pensei até que a Aide Bittencourt tivesse alguma raiva de mim.
Mas nada disso, é porque ela era uma pessoa muito séria e ela achava que ela tinha que manter o padrão da escola funcionando naquele nível. Ok. Entrei no teatro universitário para saber o que era uma escola de teatro, como que era, como que não era. E lá encontrei algumas pessoas que são muito significativas na minha vida, na parte de dizer, fazer teatro. O Eide Ribeiro, o Zé Maria Mendes, João Marcos, que foi um ator também maravilhoso. E eu entrei ali no TU e dali eu não saí mais. Entrei em 64 para o teatro universitário, mas fiz o curso para o TU. Geralmente, quando você está numa escola, o legal da escola não é nem o ensino, é o tempo que você tem que maturar, entendeu? A leitura de peças de teatro, a convivência com o aluno, com o pessoal que está fazendo teatro, que quer fazer teatro. Então, essa convivência que faz surgir dali um grupo. Isso é que eu acho importante numa escola de teatro. O TU tinha uma programação muito boa, tipo Noviço, Tchekov, essas coisas assim. Era um repertório de alto padrão. Alguns atores formados voltaram a trabalhar em espetáculos do TU muitas vezes. Eu mesma fui uma delas, que sempre trabalhei em muitas peças com a Aide Bittencourt. Eu já tinha saído do TU. E quando eu volto de Londres, eu tive o prazer de ser convidado pela Aide para fazer O Contratador de Diamantes como ator convidado, o que me deu muito prazer e eu falo até com uma certa emoção, porque isso desmanchou essa coisa de que ela queria me atrapalhar. Não era nada disso, é que ela estava numa direção que tinha que segurar e eu estava num caminho que tinha que me soltar, então um não casava com o outro mesmo. Tive muito contato com a Aide, ela me deu muitas deixas, muitas informações. Eu fiz várias peças para ela de fim de ano de teatro universitário. Fiz os figurinos, ela me ajudou muito. E ela era muito dinâmica, ela saía, comprava o material, olha, eu só encontrei isso, só encontrei aquilo. Vamos fazer com isso? Fazer teatro não é fácil. Quando um ator não passa por um aprendizado, ele vai talvez levar mais tempo para entender muita coisa. Existe um trabalho imenso, profundo, que necessita de muita pesquisa, né? E de muito conhecimento. A gente aprendia a fazer teatro, por exemplo, nos botequins. A gente conversava, a gente discutia, a gente rediscutia as peças que a gente estaria eventualmente ensaiando. Eu sei que esse papo dos botequins acabou formando muita gente e dando luz a muita gente. Eu aprendi muita coisa com Carlos Xavier, que foi o diretor, e também era um professor. O Klaus Viana nos ajudou muito, de vez em quando ele ia lá, Klaus Viana. O Décio Otero, que era um bailarino. O Geraldo Maia, que era professor de dicção, de impostação de voz. Então, a gente fazia teatro e, sem saber, era, na verdade, uma escola. O TU me foi muito útil, sim, porque você já entra com muitas coisas descobertas. Começavam a surgir escolas, o Ronaldo Bosch, que tinha criado o CPT, de pesquisa teatral, na Rua Carangola, depois da coisa, tinha muitos alunos, formou muitos atores lá. Depois o Pedro Paulo Cava surgiu com, e ele vai me matar, mas eu esqueci o nome da escola dele. Pedro Paulo vai criar a oficina de teatro. Aí também começaram a se forjar professores. É raro você ter uma escola, ter a possibilidade de ter atores formados, atores com conhecimento, né? Para você fazer um corpo de professores para a escola. Então,
Naquele tempo também nós começamos a aprender a ser professores. A televisão tinha um grupo de teatro, por sinal, muito bom. Eu vi trabalhos da Colomi realmente muito bons, né? Quando eu entrei já havia televisão, né? Ela foi inaugurada aqui, acho que em 55 ou 56, me parece. Nós éramos ao vivo. Você tinha que decorar papel. Ao vivo, eu acho que você põe mais emoção. Você não pode errar. Se você errar, você tem que improvisar e saber falar bem o português, porque senão você fala tudo errado, como tinha alguns casos lá. Eu não vou falar. O primeiro trabalho que eu fiz foi um horror, porque eu tinha que declamar uma poesia e na hora eu tinha estudado, hein? E na hora eu fiquei tão apavorado com aquelas câmeras, com aquele negócio, que me deu um branco, foi terrível. Mas depois eu engrenei e comecei a fazer. A quantidade de peças que foram exibidas na TV Itacolomi. Aquela série A Garrafa do Diabo foi um dos maiores sucessos da TV Itacolomi. A gente ia todo mundo para assistir a Garrafa do Diabo, com Thales Pena, com o Elvésio Guimarães, juntava aquela meninada para assistir os programas, o teatro produzido aqui, o Grande Teatro Lourdes, que chamava. Que ia ao ar aos domingos às 9 horas da noite. Porque era patrocinado por uma perfumaria de Belo Horizonte, perfumaria Lourdes, que patrocinava aquilo e pagava o salário daquele elenco inteiro, mandava o Cardoso, isso só tinha fera ali. Porque ninguém ia ao teatro, pouquíssimas pessoas iam ao teatro. A Itacolomi era a Globo, aqui hoje. Esses atores, eles saíam na rua em Belo Horizonte, eles eram ídolos. Todo mundo pedia autógrafo, né? Tinha um programa muito interessante que chamava Cada Um com Seu Estilo, que era inclusive com o Zacarias. Vinha um pessoal do Rio, vinha Chico Anísio, vinha Lamartine Babo, vinha Sargentelli, vinha esse pessoal e eu fazia escada para eles. A gente entrava para os ensaios com tanta confraternização, com tanta alegria. Foram peças e mais peças para quem trabalhou de 15 anos, você calcula. O tempo que eu fiquei na TV Itacolomi, conforme eu falei, foi de aprendizado mesmo. Lá a gente tinha aula de esgrima, de dicção, de interpretação. Então a gente tinha contato com os atores que vinham do Rio para cá, fazer, por exemplo, Madame Morrenaud, Sadi Cabral, enfim, vários outros que vinham para cá dar palestra para a gente. A gente tinha aulas com essas pessoas, sabe? Eu gostava muito de cinema, quando teve a TV Itacolomi aqui, eu falei, bom, isso é igualzinho cinema, eu vou representar igual o cinema. O cinema me incentivava muito, ver a interpretação de atriz, aquilo contribuiu para o meu eu. Esteja a TV Itacolomi, nunca tinha feito nada. É claro, como radioator, eu já tinha aprendido muita coisa. Eu convivia muito com Otávio Cardoso, que foi diretor da TV Itacolomi e que já mexia com teatro. Quando eu fui na TV, ele já era o diretor do núcleo, né, núcleo de teleteatro, ele que era o diretor, ele é que dava as ordens, ele que escolhia as peças, ele é que dirigia a maior parte delas. Otávio Cardoso foi um tudo para os atores aqui de Belo Horizonte, eu considero. A gente montava textos, e com muita rapidez, de grandes autores, de grandes dramaturgos, brasileiros, internacionais e tal. A gente era contratado da televisão e trabalhava na televisão. Tenho até hoje a minha carteira da TV Itacolomi. Eu recebia, mas eu ganhava bem, pagava direitinho, nós tínhamos um salário direitinho, tinha que assinar ponto. Foi de 1959 até 1965. Depois eu comecei no palco, em 66, não parei mais. Nós fizemos um espetáculo na televisão, que foi na época do TU, então, na época de fazer teatro na televisão. E eles levaram o Noviço, que foi um espetáculo que era do TU e a gente fez a apresentação na televisão. Quando a TV Itacolomi
surgiu o videotape e o Geraldo Pereira da Costa, que era diretor aqui do Estado de Minas e ligado à TV Itacolomi, aceitou um grande parque gráfico para o Estado de Minas em troca do núcleo de televisão passar para a TV Tupi do Rio. Então, quer dizer, o Estado de Minas ganhou aqui e a produção como é que chama, de vídeo no Brasil era para ter sido feita em Belo Horizonte. Mas aí teve essa troca, aí foi para a Tupi do Rio e aqui ficou o Estado de Minas com o Parque Gráfico, uma coisa assim. Que quando a TV Itacolomi fechou as portas, foi um tsunami. Porque tirou o emprego de muita gente. Eles ficaram no bar e não souberam o que fazer. O Veste foi para o Rio, vários mudaram daqui, foram para o Rio, outros foram pegar outras coisas, deixaram de fazer, outros só voltaram a fazer teatro muito tempo depois, né? Mas eles custaram a se integrar. Alguns não conseguiram conviver com a falta da fama que a televisão tinha dado para eles em Belo Horizonte. Outros foram direto para o teatro, que é o grupo que constituiu-se de atores e que ou se espalhou por grupos ou constituiu um grupo de gente de televisão que ia para o palco. Marília começou a funcionar num período que não tinha quase casa de espetáculo na cidade. Na época, o Francisco Nunes estava bem na ruína. O Instituto de Educação já não cabia mais. Isabela Rendes, que também era um auditório. O Palácio das Artes começou a ser construído em 1941. E só veio a ser inaugurado em 71. Foi o que valeu muito para Marília aparecer e fazer sucesso. O Teatro Universitário que estreou Marília. Estreou com o vestido de noiva. Mas não foi uma estreia oficial. O teatro não estava terminado. Nós tivemos que arranjar cadeiras emprestadas, rotundas e iluminação. Tudo foi assim emprestado para poder fazer o espetáculo Vestido de Noiva aqui. E Nelson Rodrigues veio ver o nosso espetáculo. Ele gostou? Gostou, né? Quer dizer, ele falou que gostou. O teatro foi inaugurado realmente em dezembro de 64. A minha vida no teatro começou com uma peça chamada Mulheres, que foi em 1964, no Teatro Marília, que foi a inauguração do Teatro Marília. A Dulcina de Moraes dirigiu com 36 mulheres da sociedade mineira. Enchia o Teatro Marília diariamente, ficava lotado e as pessoas brigando na porta para entrar. Mas conseguimos levar só acho que 5 ou 6 espetáculos. A vida familiar das mulheres ficou desestruturada por causa dessa história de ensaio e de levar o espetáculo para frente. E, enfim, saíram. A única que restou fui eu, porque eu não quis parar mais. A partir de 65, que eu assumi a direção administrativa e artística do teatro, eu colocava em cartaz aqui no Marília espetáculos, principalmente de fora, para render o suficiente para poder manter o teatro. Eu trabalhava no Teatro Marília, era técnico do Teatro Marília. Marília é o teatro mais importante nesse período, né? Chico Nunes ligado à música, opereta, etc. E Marília é teatro mesmo. Então tudo que era bom, que era importante, se fazia no Marília. E lá era assim, o Teatro Marília tinha uma galeria de arte e tinha um stage door em cima, que era um bar. Então, isso também fazia um conjunto de coisas. E também a gente tinha sempre contato com os grupos de teatro que vinham aqui e iam para o Marília. O Teatro Oficina de São Paulo, o Teatro de Arena de São Paulo, Fernanda Montenegro e companhia de teatro, Tônia Carreiro, viu? Paulo Altran, Cacilda Becker passou por aqui, com o Valmor Chagas. Lá eu trabalhei com Tônia Carreiro, com Maria de la Costa, atores daquela época.
E a gente ia lá igual rato de auditório, né? Todo espetáculo cheio, a gente corria lá para ver, vamos ver o que está acontecendo. A gente ficava babando, pô, os caras chegaram com um cenário bacana, com a voz bacana, interpretação, né? A gente olhava e falava, pô, a gente é ruim demais, né? Fazia questão também de intercalar espetáculos de Belo Horizonte na programação do Marília, viu? E aqui o Teatro Experimental, o Teatro Universitário, o Teatro de Pesquisa, o Teatro Oficina de Belo Horizonte também. Movimentei muito. O teatro chegou a lotar tanto durante o meu período que tinha dias que eu levava 4 espetáculos num dia, às vezes até 5. Cheguei a fazer festivais de teatro de bonecos aqui no Marília em 74, trazendo grupos do Canadá, da França, sabe? Eu fiz muito trabalho de trazer grandes movimentos culturais aqui para o teatro. Na década de 60 tem um ponto aí que a gente pode chamar de um divisor de águas. É 64. Nos 2 primeiros anos da ditadura, tanto aqui no Marília quanto no Festival de Inverno, não houve muita implicância deles, não. Depois a Polícia Federal vai profissionalizar a censura. Como é que ela faz? Ela pega a censura e abre um concurso para técnico de censura, lá em Brasília. E só podia participar do concurso quem fosse formado, tivesse curso superior. Então a censura foi ficando profissional. E as pessoas que foram dar aula para o censor foram o pessoal do TU. Os novos censores. A universidade os obrigou a ir para lá. Participei de 1000 espetáculos onde tinha o estranhíssimo ensaio para censura. No ensaio final, você tinha que fazer com tudo, iluminação, com figurino, tudo direitinho tinha que fazer, né? E só eles lá na plateia, não podia ter uma pessoa, só o censor lá, né? Ainda cortava mais coisas, etc. Quando não proibia tudo. A censura passava também pela forma. Então tinha comentários sobre cenário e figurino. Já umas 2 ou 3 vezes, fala assim, olha, essa cor não teve, chegou a essa pretensão. O que eu achava engraçado é que eu fazia muito teatro infantil. O teatro infantil também era um alvo da censura. Você tem que cortar, tudo bem, te corta. Cortava, chegava na hora de fazer um caminho, se a meia avesso, mas fazia o que tinha que ser feito. A primeira coisa que eu fiz foi uma peça que deu barulho, que foi A Noite dos Assassinos. Eu sei que quando eu fui tirar as fotografias do cartaz, que era eu de busto nu, eu sei que a censura já recusou um deles. Já recusou, aliás, os cartazes. Eu tive que tirar outra foto. Eles tiveram que fazer uma coisa mais assim, como que fala, mais diluída, para poder entrar, para ter aceitação da censura. Matavam um frango em cena, mas depois a associação dos defensores dos animais, minha Nossa Senhora, entrou em cena, mas não deixou de entrar o frango morto em cena, que vinha lá de dentro, só não matou na presença de um público. Teve gente da censura que era duro de roer. A relação era muito dura, muito difícil e às vezes muito afetuosa. O primeiro chefe de censura federal em Belo Horizonte era o Portela, que era de São João del Rei, da terra do D'Angelo, conhecia todo mundo, era fanático por teatro, um policial fanático por teatro, eles botaram ele como chefe de censura. Grande erro, porque o Portela conhecia todo mundo e todo mundo conhecia o Portela. E aí, para censurar uma coisa, ele ficava cheio de Deus, falava, pelo amor de Deus, gente, vocês vão me comprometer, não façam isso. E a gente brigava com o Portela brigava. Aqui em Belo Horizonte tinha um chefe da censura chamado Pedro Fernandes, se não me engano. E eu montei junto com um grupo do Espírito Santo um espetáculo, talvez se não o melhor, um dos melhores de toda a minha vida. No Teatro Marília tinha um lugar chamado Stage Door, que
A gente saía do espetáculo e ia lá encher a cara. Olha, o único jeito desse cara, eu sabia que ele gostava, não gosto, de liberar o espetáculo era bêbado. E nós enchemos a cara do estejador a ponto dele não aguentar nem descer a escada, caindo pela escada, nós três, enfim, etc, etc. Ele virou para mim, cadê o texto do espetáculo? Tá aqui, Pedro. Então, liberar essa merda que eu não vou ver. Se não assinou e liberou. E mandaram ele pro Piauí. Porque ele não podia ter liberado. A gente tinha uma atividade política também paralela muito grande. Enterro da censura, a gente ia todo mundo pra rua. Fazia enterro da censura. Não era mais possível você continuar fazendo experimentalismo de teatro, de texto, etc. Né? Quando você estava com uma ditadura aí na sua cara, não tinha condição. E os atores, os diretores também, notaram que tinham que ter um certo cuidado para escolher o espetáculo, né? Vários eram produzidos assim, burlar a censura. O espetáculo tinha que criar metáforas complexas para burlar uma possível censura. Que aí as pessoas que iam assistir liam nas entrelinhas, né? Liam o subtexto. Eu não gostei muito do teatro no tempo da ditadura, vou dizer para você que eu não gostei muito, porque era um teatro que o povo tinha uma posição no palco muito semelhante, meio militar. Perdi um pouco os contornos, eu acho. E chegou até a espantar um pouco o público, porque as peças chegavam a ser um pouco agressivas. Em verdade, o artista nunca quis saber desse governo dessa época, né? E esse governo nunca quis saber desse artista dessa época. Então se dava atrocidades, eram atrocidades. A relação era uma atrocidade. Nós fomos ameaçados na TV Itacolomi de chegarem com armas. Nós, no barzinho da Itacolomi, chegavam com armas para fazer vistoria, para fazer entrevista. Na época da ditadura da malvadada, a cultura, mesmo que marginalizada, que pelos becos que escondida, ela era efervescente. Então a criatividade estava toda. Agora não tem mais censura, calma, pode ficar à vontade, é o meu relato e não cria mais. Pelo menos não cria com aquele ardor, com aquela competência toda. Porque Belo Horizonte nessa época tinha 3 ou 4 grupos de teatro. O teatro experimental, o TIP, que era o nosso, que era de fazer teatro infantil juvenil, teatro infantil juvenil popular. O Ítalo Mudade tinha um teatro clássico e o Paulo César Bicário, formativo, tinha um teatro de equipe que era meio assim que bissexto. Nos anos 60 e 70 produziu mais, depois parou. Isso eu trabalhei com eles. Primeiro como assistente de direção do Paulo, depois como divulgador. Quer dizer, o que era? Eu punha assim, 100 e tantas matérias no jornal, que eu estava dentro da imprensa. Então era fácil para mim colocar a matéria que eu queria, até de página inteira. Teve o grupo de Ronaldo Boschi. Quando voltei de Londres, eu tinha passado por umas experiências legais de dança e teatro lá e cheguei com a ideia de fundar um espaço nosso. Aí eu abri o Centro de Pesquisas Teatrais na Rua Carangola 44, que começou com Mateus e Mateusa do Corpo Santo e de lá para cá nunca parou, né? Foi em 1969, 21 de setembro. Aí começa a vir gente que vem do TU criando seus grupos, depois que forma no TU. Então assim que a gente se formou, resolvemos criar o Grupo Geração, que queria também fazer um teatro social. Naquela época a gente tinha ideais políticos, sociais. Aí chegou em 68, com o ato 5, né? Aí houve outra paulada na cabeça da gente, né? E aí foi o final do Grupo Geração, que aí eu fui embora para o Rio de Janeiro. Eu fiquei muito tempo no teatro experimental. Aí, em 68, né, 67, 68, nós fizemos o Rorró Minas Gerais, que foi aquele grande sucesso. O D'Angelo e o Jonas fizeram uma autogozação em Minas Gerais, mas principalmente falando sobre a questão da liberdade. Maria Amélia falou assim, nós precisamos fazer uma peça, gente, é sobre Minas Gerais.
essas coisas de Minas aí, sobre essas lutas libertárias de Minas Gerais aí. Isso é uma coisa importante aí, teve tanta coisa que aconteceu. E foi daí que eu cheguei aqui e falei com o Jonas e nós começamos a trabalhar no texto do Rorró Minas Gerais. Era um musical e ao mesmo tempo eram textos fortes, sabe? Que falavam da política, do governo, etc. Sabe? E, por uma questão de circunstância, esse texto passou na censura incólume. Na primeira vez, passou incólume. Logo depois da temporada aqui, fizemos uma temporada no Rio, fizemos uma temporada em São Paulo, fomos fazer uma temporada em Brasília. Aí, já em Brasília, já complicou tudo. Tinha uma cena que a gente tinha que cantar um Peixe Vivo. Mas aí proibiram, nós não podíamos cantar Peixe Vivo porque lembrava de Juscelino Kubitschek. Era o seguinte, era uma carta que Juscelino escreveu no exílio, em Nova York. Ele escreveu, lamentando, etc. Uma carta chorosa, não tinha nada de política. Né? Mas a gente colocava no fundo o Peixe Vivo. Aí ele falou assim, olha, das duas uma. Ou vocês cortam a carta, ou vocês cortam a música. As duas coisas juntas não pode. Falei, bom, então só corta a música. Mas o público ficou sabendo. No momento de cantar, nós paramos e o público todo cantou. Foi uma emoção deslumbrante. Todo mundo chorava. Um ano depois, 68, no dia 13 de dezembro, saiu o AI-5. A primeira peça proibida em todo o território nacional foi Rorró Minas Gerais. O pessoal do TE ganhou muito dinheiro com o Rorró Minas Gerais. Ganhou tanto dinheiro que compraram uma sala no Maleta e uma Kombi. E montaram um negócio chama-se uma empresa de produção. Vamos montar, como no Rio e São Paulo, todos os grandes produtores tinham suas empresas de produção. Montaram a Quartas Produções. E eu estava encenando, né, no Mância. O espetáculo que mais me impressionou na vida, e olha que quando eu estava em Londres, eu ia teatro toda semana, pelo menos 2 vezes. Chamava-se Numância. Foi um espetáculo que foi montado no Teatro Marília, pelo Teatro Experimental, que chama Numância ou Ficar a Pátria Livre. Com direção da Miradade, e o Joel fazia o cenário e figurino. Uma coisa maravilhosa. O palco era giratório, olha. Quando girava aqui, nós estávamos em outro lugar. Girava aqui, voltava para Numância. Pegava tudo no Teatro Marília, os laterais, lá em cima, tudo. Era pegado num espaço cênico total, era um teatro total, como queria o Grotowski, entendeu? Era uma guerra, aquela coisa assim, coisa tudo moderna, que na época não existia. Coisa de você entrar no teatro assim, estavam os mortos todos no chão, assim, sabe, se você ia passando. O Rio e São Paulo não tinha visto nada parecido com isso. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi no palco. Foi esse espetáculo. Desde que eu vi Numância, eu decidi que eu ia continuar fazendo teatro mesmo. Eu já gostava, mas... Eu gostei demais, porque eles transformaram um texto de Cervantes, um texto muito chato, eles transformaram num grande espetáculo nos anos 60, onde o militarismo não estava deixando nada acontecer. De repente aquele espetáculo aconteceu e eu acho que ele vinha, de uma certa forma, mostrando esse lugar da prepotência da polícia. É um espetáculo de uma beleza ímpar. D'Angelo, Jonas, o grupo de atores maravilhosos em cena. Só que foi um fracasso. Podemos ficar só um mês em cartaz, assim mesmo, com um problema por causa da polícia. E nos proibiram de fazer, mas terminaram de fazer o espetáculo. Então nós tivemos que encerrar a carreira com um mês só de apresentação. Nós com temporada tudo marcado em Brasília, em Rio, em São Paulo, até inclusive em Porto Alegre, estava tudo marcado, né? Nada foi feito, né? Porque, e inclusive, todo o dinheiro que nós tínhamos ganho com o Rorró, nós tínhamos empregado nesse espetáculo de Numância, né? Perdemos tudo, porque o dinheiro que a gente pensava contar era justamente nessas viagens que ia voltar o dinheiro, né? Então eles perderam também a Quartas Produções e tiveram que refazer o Teatro Experimental todo depois. E nesse momento o Jonas vai embora daqui porque ele acha que Belo Horizonte não tinha vida profissional para ele.
ninguém vivia de teatro, né, na época. Era uma coisa completamente insípida, né? Então a gente fazia realmente por amor ao teatro, por ideologia e tudo, né? Ninguém ganhava nada, absolutamente nada, todo mundo tinha o seu trabalho fora do teatro. A gente tinha profissão e ia fazer teatro depois. E você sabe que trabalhar o dia inteiro e correr para o ensaio à noite sem saber que hora vai terminar, a vida é muito pesada para um jovem. 20 anos de teatro, não me lembro de ter recebido cachê, não. A gente queria estar em cena, queria estar trabalhando, queria fazer teatro, cada dia com um texto mais bonito que o outro, né? Quantas vezes eu trabalhei de graça? Eu lembro que eu gastava dinheiro, acabava gastando, porque tinha que mandar fazer a roupa, não tem, então cada um dava um pouquinho para comprar o pano, para fazer isso. Não existia nenhum apoio, não existia lei, não existia absolutamente nada. Você montava por dia do seu bolso e contava com bilheteria. E evidentemente, como nós sabemos, bilheteria não paga a produção. Pode existir disso que não paga a produção. E agora, de onde o dinheiro aparecia, eu não sei. Mas as coisas apareciam, as pessoas traziam, alguém encontrava alguém que tinha isso e aquilo. A gente levava móveis de casa para botar no cenário. As pessoas próximas a gente faziam, tinha uma costureira de teatro legal, que era a Celsa Rosa, fazia legal. Raul estava começando a fazer teatro, então ele fazia muita coisa pra gente também, desenhava. Eu produzi, eu botava muito dinheiro. As pessoas colocavam dinheiro, mas não tinha um patrocinador. Você ia nas lojas para poder fazer permuta. Porque se você fazia programa, vendia o espaço no programa. A gente fazia assim, ó. Tá vendo? A gente vendia os quadradinhos. Entendeu? A publicidade. Em algumas lojas você pegava tecidos para poder fazer roupa, né? Então, as madeireiras que davam madeira para você montar cenário. E gravação, você ia lá, punha o nome do cara e gravava. Era assim, na base de... O programa era a única coisa que você tinha. Não chegava nem perto da despesa que o espetáculo causava. E, sobretudo, o pagamento dos artistas. Depois de um tempo que foi desenvolvendo peças mais... como no Palácio das Artes, que nós atuamos muito no Palácio das Artes, é que nós tínhamos um cachê, mas pequeno, não existia aquele valor para um ator. Tinha uma coordenadoria de cultura do estado de Minas Gerais e o professor Wilson Chaves era o coordenador de cultura de Minas Gerais. Era um cara culto e gostava muito da gente, segurava as ondas da... Não é um cara que acreditava na democracia, mas estava ali dentro daquela coisa, então ele fazia um papel importante. Então a gente ia lá e ele arranjava umas verbas pra gente, assim, é como se fosse hoje, assim, talvez arranjasse uns 3 mil reais, assim, pra você fazer uma montagem, R$1.500, é uma coisa assim. Depois foi havendo os patrocínios, foi crescendo, aí surgiu os cachês, né, bem pagos, atores bem pagos. Mas na minha época, meu filho, não tinha nada, nem um tostãozinho para nós. Se eu tivesse enfiado a cara em outra profissão, talvez eu tivesse rico. Mas eu gosto de teatro. Então vou fazer o que eu gosto. Em 67, nós criamos uma primeira cooperativa de teatro de Belo Horizonte, o TIP, Teatro Infantil da União Popular. Éramos 14 pessoas. E montamos uma peça para falar mal dos militares. Uma peça infantil que se chamava Liderato, o Rato que era líder. E essa peça estoura. Não tinha mais nada, a não ser talvez um filme de Walt Disney, um filme assim para as crianças irem. Então a gente tinha sim, público infantil. A gente fazia 4 espetáculos no final de semana e durante a semana a gente fazia para escolas. Sempre lotado, durante 2 anos. Foi aí que eu percebi que era possível viver de teatro em Belo Horizonte. Só o teatro adulto, ele não te dava subsídio financeiro para você se manter. E o teatro infantil dava, porque o teatro infantil em Belo Horizonte teve uma época de ouro. Comecei a fazer teatro infantil com o Elvésio Ferreira, que foi talvez a melhor época de qualidade de produção de teatro infantil
em Belo Horizonte. E o Elvésio Ferreira, então, vai ser um dos caras mais importantes nesse momento, na formação de grupos, na formação de gente, na didática do teatro infantil, no relacionamento com as escolas, com a Secretaria de Educação, etc, etc, etc. Ele fez os melhores textos, produções extremamente bem cuidadas. Era um rodízio, era um movimento fora do comum. E as peças mais bonitas que você pode imaginar foram montadas aqui. O teatro infantil naquela época era talvez um dos melhores do Brasil. Era muito caprichado, muitas ideias, e havia muita pesquisa, tanto do ponto de vista literário como do ponto de vista cênico. Tinha patrocínio, tinha investimento, as pessoas já estavam se profissionalizando no teatro infantil. Quando abre o pano, a primeira informação visual é cenário, figurino, luz, maquiagem. Não existia nada. Tinha um que tinha interesse, um cenógrafo, um outro que, eu consigo, um carpinteiro, eu consigo fazer isso, porque lia a peça e via o que precisava em cena, o cenário. Então procurava um ali, procurava outro ali e montava um cenário. Tinha o Túlio lá que era um maquinista e cenotécnico e nos ajudava muito na cenografia. E tinha a Aide Bittencourt também, que era foi importante no desenho de cenário, de figurina, quer dizer, a gente aprendeu muito com ela. Então, Túlio, a Aide, tinha esse outro que eu esqueci o nome dele agora. O Nilo. E Raul Belém, né? Ele é, evidentemente, o grande cenógrafo do Teatro Mineiro, um dos grandes cenógrafos do teatro brasileiro. Baú eu produzi, mas o Fernando Paz viu o espetáculo, produziu um drama. Acho que foi o maior cenário de Raul em todos os tempos. Isso é tão reconhecido que na capa do livro dedicado ao Raul tem a maquete de Baú. Minha história começou assim, fazendo já a cenografia, no sentido do desenho do espaço ocupado. E eu não sabia nada de carpintaria, nunca tinha batido um prego. Então conheci um homem, Nilo Pereira, que me acompanhou a vida toda. Eu não sabia nada, nem eu. Ele era vamos chamar de carpinteiro? Ele era um carpinteiro da UFMG. E eu lá com a Aide Bittencourt, no TU, resolvemos fazer um cenário, etc. E o Nilo veio com o carpinteiro. E daí para frente ele começou a fazer cenário. Era um carpinteiro. E depois se transformou num magnífico cenotécnico, melhor que Belo Horizonte já teve. Ele então aprendeu comigo e eu aprendi com ele. E nós dois construímos todos os meus cenários. O Belém começa logo depois de mim. Eu comecei na técnica em 62, Raul acredito que em 61. Antes de 70. Eu trabalhei em cenografia, em teatro, tanto infantil quanto nas peças adultas, com espírito de artista plástico. Um movimento rápido, a iluminação aqui, paga aqui, já apareceu aqui, sabe? A luz jogando. Então me deu assim várias oportunidades de realização plástica. A iluminação começou a ter algum requinte aqui em Belo Horizonte a partir de 74, por interferência do Inacêncio Nacional de Arte Cênica, na direção na época do Orlando Miranda, e que ele começou a equipar os teatros. Olha, o que você precisa aí? Nós estamos precisando de uns 30 refletores aqui, uma mesa de som, um gravador, tal. Então o Inacem foi provendo os teatros desses equipamentos de luz, tal. Minha raiz primeira mesmo nem é cenografia. Minha raiz primeira é iluminação. Fiquei vários anos só fazendo iluminação. Um belo dia Dante falou assim, já que você faz cenário, porque você não faz o figurino? De repente, quando você descobre, você já é técnico de todas as áreas. A história do figurino entrou assim, gratuitamente na minha vida. Porque eu sempre fui apaixonado por figurino. Eu gostava mais do que cenário. Eu geralmente procuro trabalhar com quem eu gosto e com o diretor que eu gosto. Com o diretor que eu sei que vai me dar um resultado de espetáculo bom. Não quer dizer que eu não tenha feito porcaria, já fiz
Você faz coisas ruins, você faz coisas boas que dão errado, faz coisas ruins que dão certo. Tem uma coisa interessante, minha técnica de trabalho como cenotécnico é bem pessoal, que eu não tive um aprendizado de outros técnicos. Eu aprendi apanhando sozinho mesmo. Não existia mão de obra. Seu Nilo foi a bênção de Deus. Então não tinha escola de formação de cenotécnicos, era no fazer junto. Nós não tínhamos, por exemplo, uma costureira adequada. Então nós tivemos que formar a costureira adequada para fazer aquele corte. Teve um indivíduo que veio pra cá trabalhar comigo, aprendendo, etc. E hoje tá aí na vida, nos teatros. Muita gente. Qualquer teatro que eu entro hoje, tem alguém que já trabalhou comigo. Já aprendeu alguma coisa comigo. Tem nada melhor que você chegar no teatro e vir um técnico, tá, prazer te ver aqui. Então, a casa é sua. O Teatro Universitário de Aide Bittencourt levou ao palco do seminário a trupe do TU e apresentaram espetáculos, peças de Gil Vicente. E lá a gente conheceu o Zé Maia, que era seminarista, né? E ficou doido com teatro e tudo, viu o espetáculo lá, tal. Ali eu conheci Alverso Ferreira, por exemplo. Fez uma ponte muito útil para me indicar para pessoas de grupos do Teatro Mineiro. Nesse período, de 68 a 71, eu experimentei o que havia de melhor e mais rico ali dentro do teatro em Belo Horizonte. E cheguei àquele que para mim foi fundamental na minha formação, que foi Ronaldo Brandão. Porque Zé Maia já estava atuando aí, mas eu pus Zé Maia como galã mesmo, e como Jean Premier, o primeiro ator. O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, tinha um pequeno auditório na Rua Tupinambás, ali na área menos nobre da Tupinambás, perto da antiga Mesma. E eles abriram um edital de concorrência para a ocupação daquele pequeno auditório de 146 lugares. É lindo, até hoje. As cadeiras são ótimas, melhor que essas cadeiras, que não tem nenhuma cadeira aqui de teatro aqui em Belo Horizonte igual aquela. Sabe aquelas poltrononas, 150 lugares, muito legal o teatro, né? Ali, naquele pequeno espaço, de 73 a 79, aconteceu o volume mais intenso da minha formação. Ali eu prestigiei na nascente Alcione Araújo, de quem eu fiz vários textos, né? O Alcione foi lá para trabalhar com ele e montou para ele uma peça chamada Relatório Kinsey, que foi a primeira peça profissional de teatro aqui, sabe? Que as pessoas foram contratadas para fazer um espetáculo e tal. Foi um estrondoso sucesso. E logo depois que ele fez Relatório Kinsey, aí ele me chamou para fazer com ele Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera. Foi a segunda peça de montagem profissional aqui de Minas Gerais, já em 73. A minha compreensão do profissionalismo foi exatamente essa. A dedicação exclusiva à atividade, ainda que a vida tenha sido, de fato, franciscana, né? O Maia tinha uma coisa profissional mesmo, colocava anúncio no jornal Estado de Minas e tal. Em 73, eu fiz o Fala Baixo, Meu Grito, produção Zé Maia, lá no Teatro Senac. Aí ele me convidou para dirigir o Fala Baixo, Meu Grito. O Ed Ribeiro mas ele fez uma coisa assim bombástica na época. Aí foi um sucesso total, ficou acho que 6 meses em cartaz em Belo Horizonte na época. Aí passou 1 ano ou 2, ou sei lá, 3, o Zé me chamou outra vez para dirigir a Vagas para Moças de Fino Trato, do Alcione Araújo. E teve uma repercussão imensa, tanto é que o Jairo Arco de Flecha veio aqui, ele escreveu a crítica na Veja e pum, o Alcione estourou no Brasil, né? E o trabalho final, o último trabalho em Belo Horizonte, que eu fiz com Vera, que foi também direção minha, Trivial Simples, de Nelson Xavier. E aí ele resolveu ir embora para o Rio, que também não aguentava Belo Horizonte. Então Belo Horizonte eu acho que sempre foi assim, é uma cidade que está sempre expulsando
né, os seus talentos. Por que você está em Minas? Aí eu respondia, por quê? Minas não me merece. É só uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento tem que cascar fora de Belo Horizonte? Quem sabe se não tinham razão. Eu nunca tive vontade de sair daqui, uma coisa estranha. Agora isso é certo? Não, é errado. Tinha que vir para Belo Horizonte, porque eu comecei aqui, porque eu fui o divisor de águas. Já tinha feito alguns amigos que dependiam do meu trabalho. Então tinha um padrão, teve um padrão de qualidade que dependia muito do meu fazer. Parece que eu estou falando que todo mundo tem que ir embora daqui. Não é isso. Aqui tem que ficar melhor para sustentar as pessoas. A gente estava naquela, vamos, eu, Zé Maio, Graça, tal, ia, não ia, você fala, não vou ficar por aqui. Eu aluguei o Teatro AMI ali na Rua da Bahia, e aí criamos um grupo lá. Então nós ficamos ali de 74 até 79. Montamos várias peças que foram assim importantes no Teatro Mineiro. Eu penso que o grupo AMI foi realmente o primeiro grupo de teatro que existiu aqui em Minas Gerais. Que todos nós vivíamos do Teatro AMI. E isso foi de 75 para cá, né? Então foi um período que as coisas estavam modificando aqui em Belo Horizonte. Surgindo novos grupos, novos temas, novas maneiras de fazer teatro, né? Aí começaram a surgir grupos importantes, como o grupo do Carlão, que surgiu em 75. A grande questão para mim era exatamente como retomar o trabalho de grupo na cidade, né? Que elementos a gente tinha, não só para retomar esse trabalho, mas que tipo de apoio ou de estrutura que se poderia ter, né, para se conseguir fazer um trabalho eminentemente cultural, artístico, de pesquisa. Nesse período está o Elinho Hélio Zolini, está o Adir Assunção, está a Teuda Bara, está Nelly Rosa e está Luiz Maia. São 6 integrantes do grupo, né? Nesse momento a gente queria estudar. Nesse momento o grupo era, acima de tudo, a grande escola que a gente não tinha tido, né? Por não ter uma escola que nos desse o alimento que a gente queria. É isso, eu acho que é um grupo que diz de novo para a cidade que é possível voltar a fazer teatro de grupo. Uma infinidade surgiu de artistas da área de teatro, de música, de artes plásticas, de literatura, sabe? Surgiu muita gente que foi fruto do Festival de Inverno. Tanto o Acti, Ars Nova, Galpão e Giramundo foram frutos do Festival de Inverno. Oficina multimédia era a média de muitos. Bom, esse grupo realmente nasceu em 1977, num curso de arte integrada que teve no Festival de Inverno da UFMG, que aconteceu aqui, em Belo Horizonte. Já tinha gente de literatura, dança, música, artes plásticas, teatro. Ele aproveitava o que cada uma dessas pessoas, com a sua experiência, podiam trazer em termos de uma proposta sempre. A gente conseguia criar uma dramaturgia própria, e a multimédia fez isso muito, mas não estava muito localizada. Eu chamei o Ed, achei muito curioso que ele assistiu aquelas coisas todas, né? Aí eu falei, Ed, o que você acha que eu tenho que fazer? Ele falou assim, eu não vou dar opinião nenhuma, eu acho que você deve continuar. Era vanguarda no sentido de que a gente estava trazendo uma coisa que ainda não era assimilada, era um código novo. A gente juntava uma coisa assim que realmente tinha gente que não gostava e tinha gente que adorava. Você precisa ter um ponto para sustentar uma pesquisa, uma experiência. Então eu estou localizada na Fundação de Educação Artística e é meu lugar. Eu me localizo na cidade através da Berenice Menegali. Eu não queria mais estar no palco, eu queria estar fora do palco fazendo um trabalho de aliciamento de gente para o teatro, né? E com o apoio da Cruz Vermelha, ela fez questão de criar uma escola de teatro aqui, que era gratuita, não cobrava, sabe? Então teve muitos alunos. Nós tínhamos operários, nós tínhamos gente de todo jeito ali no PESC. O
conceito que nós tínhamos era realmente de um grupo trabalhar com peça infantil, outro grupo trabalhava com ítalo, com teatro grego, e o outro grupo trabalhava com teatro de vanguarda. Eu tive as melhores pessoas de Belo Horizonte. Ítalo Mudado, era maravilhosa. O Ítalo era uma pessoa excepcionalmente bom caráter, inteligente. Moacir Laterza dava estética. O Geraldo Maia dava aula de impostação de voz. E nós tínhamos uma sessão da meia-noite que o Márcio Machado dirigia, que ele fez Maria Mandrake. Tínhamos preparado 3 sessões, tivemos que ficar 6 meses em cartaz no teatrinho, que era no porão do Teatro Marília. Enchia, não entrava mais ninguém, não podia entrar mais ninguém. As pessoas ficavam esmurrando a porta para entrar. Era uma coisa misteriosa aqui dentro de Belo Horizonte. Como a cidade era pequena e os artistas não eram tantos, a gente se conhecia, todo mundo. Todo mundo frequentava basicamente o mesmo lugar. O Maleta, quando inaugurou, era uma festa. As pessoas praticamente iam fantasiadas, usavam óculos escuros à noite, roupa preta. A cantina, desde que existia o Teatro de Belo Horizonte, existia a cantina. Porque era um lugar que a gente passava muito para jantar, e lá sempre tinha as pessoas que a gente conhecia. As pessoas bebiam um copo na mão, era muito glamouroso, riam muito, discutiam muito livro. E aí a classe teatral encontrava lá no Lucas e ficava o ano inteiro discutindo 3 peças. O diretor tal foi fiel ou não foi fiel ao autor? As discussões não davam, né? Que nós passamos a frequentar o Teatro Marília, até porque o bar do Teatro Marília que vai ser a grande referência de encontro de toda a classe artística belo-horizontina nos anos 60 até metade dos anos 70, né? O Stage Door. Eu que fui dono do Stage Door durante quase 10 anos. E era comum eu receber os artistas que estavam se apresentando no Teatro Marília para um jantar, para tomar um drink. Quantas conversas que eu tive adolescente com Zembinski, com Paulo Altran, com Vianinha, quando veio aqui. Os técnicos de teatro de Belo Horizonte adoravam o Stage Door. Zé Maria, Amorim, o Mauricinho, o Maurício Terra, que era também técnico aqui, eles adoravam o Stage Door. Era ter o prazer ou o privilégio de sentar com a Fernanda Montenegro e o Fernando Torres numa mesa, num botequim no Parque Municipal, onde uma vez eles ficaram 3 meses com o espetáculo em cartaz. E ali quase toda noite a gente falava sobre teatro, sobre política, sobre vida. Os anos 70 vão ser anos de muito teatro, muitos espetáculos bem feitos, muita loucura, mas muito também de organização do movimento teatral nacional em sindicatos. A PATEDING, Associação Profissional dos Artistas e Técnicos em Espetáculo de Diversão do Estado de Minas Gerais. A PATEDING era uma caixinha de sapato onde o Pedro Paulo fez as carteirinhas das pessoas lá, eram umas 90 pessoas mesmo associadas da PATEDING, né? E a PATEDING era aquilo. Sempre havia um racha, entendeu? Para participar da diretoria. Então eu participei sempre dessas rixas, vamos dizer assim, né? Mas todo mundo sempre, obviamente, querendo o bem da arte, do teatro, para uma coisa mais profissional. Dali que nasceu a semente do sindicato. E aí o Inacem começou a chegar, a gente viu que podíamos começar a fazer determinadas coisas. O Inacem tinha esse projeto de reequipar o teatro, tinha um projeto de dar uns dinheiros para montagens, para umas premiações para diretores, para textos, essas coisas. E tinha um projeto que chamava Campanha das Combis. Foi um projeto do Serviço Nacional de Teatro, no Rio e São Paulo, que se estendeu também para o Brasil. Então era a PATEDING que fazia, sabe, que botava Kombi na rua para vender os ingressos bem mais barato. Geralmente acho que era dezembro, mês de dezembro só. E aí se misturava tanto uma
uma coisa política de organização da classe como uma resistência à ditadura na época. E que vai ser um ditador, um governo da ditadura, que vai reconhecer a profissão em 78. A nossa profissão já estava regulamentada e nós não tínhamos ainda o nosso sindicato. Até que em 1980 eu resolvi pegar o peão na unha e transformei a Patedeng realmente numa associação. Ela era um braço político e produtor do teatro, quer dizer, ela funcionava como se fosse tudo hoje, como se fosse o satélite, o Simpark, o movimento de grupos, o movimento de teatro de boneca, é tudo uma coisa só, funcionava na Patedeng. Antes do fim do meu mandato, eu já tinha armado todo o esquema para nos transformar num sindicato, satélite. Pensar só assim, na campanha de popularização do teatro, leva 300 mil pessoas, mas o resto do ano vão se formar umas 4... Está quase 1 milhão de pessoas que vão ao teatro só em Belo Horizonte, todo ano. Poxa, fui assistir uma peça ontem que era ruim demais. Falei, por que você foi assistir? Ah, porque é comédia. Ué, você foi só por causa disso? Procura informar, ué. Tem informações. Mas, na verdade, se você olhar, não tem informações. O grande problema é que nós não temos jornais que escrevem sobre teatro. E tinha antes? Tinha. Minas sempre teve escritores, sempre tinha um jornal bom que era publicado. Murilo Rubião era diretor lá da imprensa oficial, publicava um suplemento da melhor qualidade. O Marcelo Castro de Avelar escrevia na época, a Ana Clara Regui escrevia, João Etienne escrevia. Na época tinha Dinorá do Carmo, Luiz Carlos Bernardi escreveu muito bem, excelentes profissionais. E a Magda Lenar também, que era atriz, ela chegou a escrever um bom tempo no Diário da Tarde. Ronaldo Brandão parece que também escrevia, não me lembro, mas acho que ele escrevia. Antes de fazer a faculdade, eu já escrevia sobre teatro e cinema. O Diário de Minas estava bombando, como se diz hoje. Então, Afonso Romano Santana e Vanjo, editores, me convidaram para o Diário de Minas. Para lá fui como copydesk e mantive uma coluna de teatro e de cinema. Foi meu período mais, assim, profícuo. O Etienne fazia uma análise do trabalho, era muito legal. A Clara também fazia uma análise do trabalho. Agora, hoje não tem informação realmente. E naquele tempo, apesar dos pesares, a gente tinha. Quando você vê uma trajetória dessa, uma coisa que saiu de nada, era um grupinho de pessoas que estavam ali, e hoje o fazer teatral já tem uma importância, já tem número, um pequenininho, dentro do PIB de Minas Gerais, é uma coisa importante. A área de cultura deixou de ser algo do romantismo, passou a fazer parte da vida das pessoas, tanto do ponto de vista da formação dela, quanto do ponto de vista econômico, né? Já chorei em dia de estreia várias vezes. Já me emocionei dando o terceiro sinal para começar a ópera, mas várias vezes. Porque teatro é encantamento. Teatro é uma coisa mágica. E, eventualmente, acho que também grupos que estão experimentando, sabe, sempre vão ter, de alguma maneira, vão ter sempre a minha admiração. Porque eu acho que isso é necessário, sabe? É preciso experimentar, sim. É preciso inovar, sim. É preciso fazer a quebra de tabus. As coisas não devem ficar, na arte, as coisas não devem ficar solidificadas, não. Elas sempre devem ter uma chance para a gente mudar alguma coisa, sabe? Qualquer espetáculo bem feito me impressiona. Agora, às vezes ele me impressiona porque ele é simples demais. E aí esses, às vezes, eu gosto mais. Porque são espetáculos que o teatro está ali em primeiro plano. Todo espetáculo vem e te acrescenta alguma coisa, por mínimo que seja. Essas experiências são muito gratificantes e muito saudosas. E eu acho que tudo isso foi um acréscimo na minha vida de artista. Não sei se isso aí chega. Deixa eu ver o que mais que eu posso. É tanta coisa, foi muita coisa bonita feita aqui. É isso.
Parabéns para vocês e para todos que estão fazendo teatro, se esforçando e fazendo um bom trabalho em Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte é tradicional na cultura. Saíram grandes nomes, grandes escritores, pintores, atores, diretores, saíram daqui, já faleceram, outros continuam aí. Aqui, né? Você pergunta esse pessoal que está aí hoje, começando a fazer teatro na Faculdade de Artes Cênicas, tem gente que não sabe nada da nossa história. Elber, pode desligar? Você pode desligar? Posso. Ok, desligamos a câmera, mas com esperança de religá-la em breve para encontrar tantas outras pessoas que deram continuidade a essa história que aqui tentamos sintetizar. Será o segundo sinal, que desejamos que venha nos contar o que foi vivido e experimentado nos palcos e nas ruas entre os anos 80 e os anos 2000. E se os deuses ajudarem, chegaremos ao terceiro sinal, para dizer das vivências teatrais criadas daí em diante. Cientes das nossas limitações, dedicamos este documentário a todos que, direta ou indiretamente, presentes ou não neste filme, construíram essa história. O Galpão Cine Horto, com um sonoro merda, deseja vida longa e melhores condições ao teatro dessa terra. Um ponto comum dos grandes atores, dos verdadeiros grandes atores, a generosidade, a disposição de partilhar imediatamente o conhecimento. A alegria que eu tive a honra de contracenar com o João Etienne Filho. O Ítalo fazia espetáculos que não tinham a pretensão nem a... Trabalhei em todos os espetáculos do Pedro Paulo Cava. O Raul estava nesse espetáculo. E o Zé Antônio escrevia... Alcina de Moraes, fazendo chuva no Francisco Nunes.